Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas. Capítulo 22. E nós estaremos lendo a partir do verso 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Hoje nós estaremos celebrando a nossa salvação, a nova aliança, mediante a Santa Ceia. Santa Ceia é um ato instituído, como você acabou de ouvir e ler, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nova aliança indica que, obviamente, havia uma aliança anterior, que nós chamamos de velha aliança, ou antiga aliança. A primeira aliança, ou a antiga ou velha aliança, era realizada a partir do sangue de animais. Animais eram sacrificados e o seu sangue, o sangue desses animais, era aquele que selava a velha aliança. A nova aliança, no entanto, é selada no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E há uma razão para isso. A primeira ou velha aliança, ela era um compromisso com a forma, com o formato, com a letra. A nova aliança é um compromisso com a essência da forma, ou o espírito da letra. Então, prestemos muita atenção no que a Bíblia ensina. A nova aliança é pactuada a partir do sangue de Cristo e tem uma conotação com a essência da forma, ou com o espírito, o conteúdo da letra. O sangue é uma representação visível da vida, e a vida nada mais é do que o espírito. Sermos adultos no entendimento, conforme o tema que Deus nos deu neste ano, entendimento de adultos na palavra de Deus, é um relacionamento não com a letra, mas com o conteúdo da letra. Enquanto o cristão se relacionar apenas e tão somente com a forma, a letra, o formato, a embalagem, ele é uma criança em Cristo. Mas a partir do momento que ele vai tomando consciência do espírito da letra, ele vai percebendo que a letra é apenas uma embalagem que mantém um conteúdo, então ele vai ganhando adultez espiritual. O grande problema é que boa parte dos cristãos sequer imaginam que a letra é uma embalagem. E muitas vezes até mesmo confundem, ou sequer sabem, que existe um conteúdo dentro da embalagem. E aí acabam transformando a embalagem no próprio conteúdo. E aí se perde exatamente uma das coisas mais tremendas e maravilhosas do Novo Testamento, da nossa relação com Deus. Imagine, por exemplo, a casca de uma banana, vista como
o próprio fruto. Alguém olha para a casca de banana e diz, isto é banana. E começa a se relacionar com a banana como se a banana fosse a casca. Ou imagina aquela pessoa que descasca uma banana, joga fora o conteúdo e come a casca. Criança gosta da casca, o conteúdo é para o adulto. Então, sermos adultos espirituais exige-se o conhecimento do conteúdo da letra. Vamos ver se a Bíblia confere isso que estamos aqui dizendo. Vamos abrir a palavra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 3, olha o que a palavra de Deus diz. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra. Poderíamos aqui trazer para a linguagem atualizada, não em papel. Não, portanto, em tábuas de pedra, não em papel, mas nas tábuas do papel da carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério do Espírito, portanto, exige entendimento. E o entendimento do conteúdo, da forma, só é possível através da ótica do amor. A Bíblia toda no Novo Testamento informa-nos que o espírito da letra é o espírito do amor. É, portanto, o amor, o verdadeiro amor na sua essência. E quando cultivado em nossos corações, é este amor que vai nos permitir entender o conteúdo da forma. E para que possamos verdadeiramente ser adultos, passando evidentemente pelo amor, nós temos batido aqui numa tecla do oposto do amor, porque à medida que entendemos o oposto, vamos entender melhor o amor, até porque o amor é muito confundido com aquilo que nós temos estudado aqui. Temos falado nesses últimos tempos, nesses últimos cultos, batido na tecla do egoísmo. Temos falado muito sobre egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo, segundo a palavra, é o antônimo do amor, o oposto do amor. Vimos aqui na semana passada que o egoísmo é uma cópia falsificada e distorcida do amor. Por que uma cópia? Porque se a pessoa não estiver atenta, ela vai confundir atos de egoísmo com atos de amor. Ela precisa realmente querer ver além da forma, para entender que muitos atos de egoísmo aparentam ser atos de amor, mas na sua essência são atos de egoísmo. E o egoísmo abafa, anula o amor. Para nos aprofundar, portanto, no amor, nós precisamos desmascarar o egoísmo.
desmascarar o egoísmo, principalmente em nós mesmos, antes de tentarmos desmascarar o egoísmo do outro. Não nos interessa ficar desmascarando o egoísmo do outro. É importante que nós, que queremos crescer, desmascaremos o próprio egoísmo. E basicamente, como nós vimos na semana passada, o egoísta, ele torna o ter muito mais importante do que o ser na sua vida. Ele caminha como se o ter fosse mais importante do que o ser. O egoísta, ele abre mão do ser para crescer no ter. E eu afirmei desse púlpito, na semana passada, que o egoísmo é a raiz de todos os males. Tudo que não presta, dentro da história da humanidade, nasceu e continua nascendo a partir do egoísmo. Então, preste atenção. Tudo, absolutamente tudo que não presta, nasceu e continua nascendo a partir do egoísmo, mesmo quando ele parece ser um ato de amor. Então, o egoísmo é algo que nós precisamos detectar e abolir da nossa vida. Terminada a mensagem da semana passada, um irmão me perguntou sabiamente, e eu gosto quando irmãos questionam, ele me disse: pastor, mas o senhor acha que não cometeu um equívoco na vossa mensagem? Eu falei: por que, meu irmão? Porque você disse que egoísmo é a raiz de todos os males, e a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 10. 1 Timóteo 6, 10. Olha o que a palavra de Deus informa-nos. A letra diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, parte A, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é que o irmão estava certo? A Bíblia diz isso. Estaria então eu errado? Então, conversando, analisamos algumas coisas para que ele entendesse. O que é dinheiro? Nós estamos vivendo num mundo onde dinheiro é uma nota ou uma moeda. Mas se você ir para o passado, quando a sociedade não estava tão estruturada, não existia um papel e nem sequer uma moeda. O que existia era pessoas, por exemplo, trocando uma vaca por 1 quilo ou 2 quilos de feijão ou de arroz, entre aspas. Havia uma troca de coisa entre as pessoas. Naquele momento, então, aquilo que fazia com que eu pudesse trocar com outra coisa que eu queria era o dinheiro. Então, em outras palavras, entrando realmente no espírito da palavra, o que é dinheiro? Dinheiro é aquilo que me capacita a ter. Dinheiro é aquilo que me capacita a ter. Eu quero ter uma casa. Eu vou lá e com dinheiro eu tenho, eu compro. Eu quero adquirir um remédio. Eu vou até a farmácia com dinheiro e compro e passo a ter aquele remédio. Dinheiro, basicamente, então, não é uma moeda ou uma nota, mas a capacidade de eu vir a ter. Dependendo da cultura, será em forma de moeda, em forma de papel, mas como no passado, como eu disse, simplesmente era o próprio material. E a Bíblia diz em Apocalipse que no futuro chegará a ser o óleo, a farinha, o papel, dinheiro. Ou seja, a capacidade de comprar. Então, dinheiro é igual à capacidade de ter.
O que a Bíblia então está informando-nos aqui em 1 Timóteo 6,10? O amor ao ter, o amor à capacidade de ter, é a raiz de todos os males. E o que é o egoísmo, senão exatamente o amor ao ter, em detrimento do ser? Então, não houve, na verdade, contradição nenhuma. A palavra está confirmando o amor ao ter, em detrimento ao ser, é a síntese do egoísmo. E quanto mais o amor aflora pelo ter, menos do ser importa. E quanto menos importante for o ser, menos importante nos será a vida. E quanto menos nos for importante a vida na sua essência e não na sua embalagem, menos importante nos será Deus. Deus, enquanto essência, a Bíblia descreve como amor. Deus é amor. A verdadeira essência do amor é Deus. O fruto deste amor, você vai utilizar de forma correta ou incorreta. Deus quer que usemos do fruto dele, do fruto do verdadeiro amor, para sermos, para termos, mas não para nos apegarmos ao ter. Lemos aqui na semana passada, Gênesis capítulo 2, versos 9, e eu vos leio novamente para que entendamos, Gênesis 2, 9, e o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 16, ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E veja o que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis, versos 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra do que fora tomado. E havendo lançado fora, o homem pôs querubins ao oriente, no jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Como nós notamos, então, o problema não é termos conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque, segundo o texto que acabamos de ler, até o próprio Deus tem conhecimento do bem e do mal. Ele acabou de dizer aqui na leitura, o homem tem se tornado como um de nós, agora ele sabe o bem e o mal. Conhecer o bem e o mal fez mal para Deus? Conhecer o bem e o mal prejudicou a Deus? Não. Por quê? Porque o conhecimento do bem e do mal sempre foi usado por Deus com e pela essência do amor. O homem que não escolheu ter Deus como centro da sua vida, usou e tem usado e continua usando o conhecimento do bem e do mal para si mesmo. E quanto mais o homem conhece o bem e o mal, centrado no seu ego, mais ele utiliza desse conhecimento para si próprio em detrimento do outro. Peguemos, por exemplo, uma das coisas mais vergonhosas da história da humanidade, a bomba atômica. Ora, a bomba atômica veio por um conhecimento extraordinário de um cientista que descobriu como poderia ele dividir o átomo. Estudioso, detectou um meio de fazer a divisão do átomo,
E o que aconteceu? Se criou a bomba atômica. A bomba atômica destruiu o Japão, mas deu vitória aos países aliados dos Estados Unidos. Bom para os Estados Unidos, péssimo para o Japão. Construir a bomba atômica vai fazer bem para nós, pensaram as nações aliadas, mas vai fazer muito mal para o Japão e seus aliados. Quando o ego está no centro, o bem e o mal torna-se uma arma mortífera. Quando Deus está no centro, e portanto o amor reina, o conhecimento do bem e do mal é uma grande bênção. Hoje nós estamos na era da informática, e quem mexe com informática sabe da existência dos hackers, sabe da existência, por exemplo, dos vírus e mais vírus de computador. E uma boa parte de pessoas pensam que, por exemplo, os vírus são produzidos por os hackers. Não, a maior parte dos vírus que estão no seu computador é produzido pelos fabricantes de antivírus. Por quê? Porque se não tiver vírus, eles não vendem o antivírus. Por que um hacker vai se interessar, por exemplo, em destruir um computador? Os hackers que se interessam pelas informações de um computador. Tudo bem, aí é um interesse. Mas onde está o prazer de um hacker destruir um computador de uma pessoa que sequer lhe conhece, que sequer vai ver a cara quando ele descobrir que o seu computador foi destruído? Não. Então, o conhecimento dentro do egoísmo, faz isto. Tudo tem que girar em torno dos seus interesses. Então, hoje é fácil de entendermos o que iniciou-se lá no Éden. E continuamos tendo a mesma opção que Adão teve lá no Éden. Ou Deus é o centro, e nós giramos em torno de Deus, e a glória é dele, ou nós somos o centro, tudo gira em torno de nós, a glória tem que ser nossa, nós é que temos que ser reconhecidos, e até mesmo Deus tem que prestar atenção nos nossos reclamos. Ou Deus é o centro, ou somos o centro. Olhando para a história, cada vez que Deus é o centro, eu sou feliz. E cada vez que eu sou o centro, eu sou uma pessoa insatisfeita, cheia de desejos, de quereres, de um vazio que nunca se enche. Amor é o grande segredo para tornarmos-nos adultos espirituais. Eu falei sobre o ter. Agora presta atenção no que nós vamos falar nessa noite. A Bíblia diz que o amor ao ter, ou seja, a capacidade de ter, é o problema. Não é o ter. Então prestemos atenção. O problema não é o ter. O problema é o reter. O problema não é o ter. O problema é o reter. A palavra reter, ela vem de união de duas palavras. O prefixo re mais ter. Ter sem o prefixo re não é problema, mas
O ter com o prefixo reter, é o grande problema. Por quê? Porque o prefixo re significa repetição. O egoísta não é aquele que tem. O egoísta é aquele que retém o que tem. O egoísta quer o ter, mas que o ter fique sempre se repetindo na vida dele, sempre girando em torno dele. Ele tem R$1.000 e quer que esse 1.000 se transforme em 2, em 3, sempre girando em torno dele. Ter não é suficiente, ele precisa ter de novo o que ele tem, e ter de novo o que ele tem, e ter de novo o que ele tem. Isso é reter. E isto é a síntese do egoísmo. A palavra de Deus, nós lemos aqui em Gênesis, assim que Adão escolheu o ter mais do que o ser, ele foi tirado do Éden e impedido de chegar até a árvore da vida. Por quê? Porque Deus disse, não convém que ele viva eternamente. Em outras palavras, Deus está dizendo, quem ama o ter, não pode viver eternamente. Porque o que foi feito para viver eternamente é o ser, e não o ter. Cada vez que nós retemos, nós tiramos a eternidade do que nós temos. Então preste atenção, a pior burrice de quem quer ter na vida é reter o que tem. Porque a vida é um fluir. E nós, como num paradoxo, e a Bíblia é cheia de paradoxos, mostra que nós vamos ter quando deixarmos de reter. Porque o ter, ele vive do fluir, de ser compartilhado. Há 2 grandes segredos bíblicos para nós sermos prósperos em todas as áreas, não meramente prosperidade financeira. Prosperidade não é quem tem um palacete. Prosperidade muitas vezes é o inverso, é quem tem um casebre, mas vive feliz dentro do casebre. Isso é prosperidade. Prosperidade pode ser dentro de um palácio, desde que lá dentro eu tenha o ser. Mas se para ter o palácio eu anulei o meu ser, então o palácio não vai ser sinônimo de prosperidade. Não existe verdadeira prosperidade sem que eu desfrute do que eu tenho. E não é possível desfrutar do que eu tenho se eu retenho. Porque cada vez que eu retenho, eu informo a mim mesmo que aquilo que eu tenho é dono de mim. O ter foi criado por Deus, dado por Deus para 2 coisas. Para ser vivo. E onde que está a vida? O ter tem 2 segredos. O primeiro, nós só vamos ter um ter eterno se nós aprendermos a voltar para a fonte, a semente desse ter. Deus disse que Ele tirou da terra todas as ervas com sementes. Por quê? Porque Ele queria eternizar as ervas. À medida que as ervas eram extraídas, eram, portanto, desfrutadas pelo homem, e ele retornava a semente para a terra da onde aquela erva tinha vindo, e a terra novamente, através daquela semente, brotava mais erva. E a semente daquela erva voltava novamente para a terra, para a sua fonte, e a fonte distribuía mais daquela erva e semente. E aí há uma eternidade. No fluir contínuo há eternidade.
no fluir contínuo à eternidade. Cada vez que você interrompe o fluir, você mata o que tem. A vida não é estática, a vida não pode estar estagnada, a vida está no fluir. E para fluir, você tem que fazer a semente retornar à fonte da onde ela saiu. É por isso que a Bíblia ensina as primícias de toda a nossa renda. O que são primícias? São a semente dessas rendas. Tem que retornar à fonte, a fonte é Deus. Quando eu retorno as primícias a Deus, eu vou ter mais daquelas rendas. Quando eu não retorno, eu estou a médio e a longo prazo sepultando a minha própria renda, porque estou tirando a eternidade dela, ou seja, eu estou tirando o fluir dela. E o segundo segredo é que depois que você devolve a semente para a terra, coma do fruto, mas dividindo o fruto. Fruto é para ser compartilhado, não é para ser retido. Nunca pense em comer do fruto só você. Deus te deu para você repartir. É por isso que o grande segredo da multiplicação está no dividir. A Bíblia diz que houve a multiplicação dos pães. Quando? Quando ele pegou os pães daquela criança, os pães e os peixes foram dados, e Jesus orou, e a partir daí se multiplicou os pães e os peixes, depois que Jesus orou, abençoando o pão e o peixe? Não houve multiplicação a partir do momento que Jesus orou, abençoando o pão e o peixe. Mas quando ele disse, agora vai, pega esses 5 pães, esses peixes que eu abençoei, e divida, reparta. E à medida que os discípulos iam repartindo, os pães e os peixes foram se multiplicando. O paradoxo divino é esse: a multiplicação está na divisão. Por quê? Porque a vida está no fluir. Sabe quando você está sendo egoísta? Quando você retém. E você retém em 2 estágios: quando a semente não volta à fonte e quando você não reparte o que tem. Ter não é problema, reter é um grande problema. Quer ver um exemplo clássico, bíblico e fácil de entendermos? A Bíblia, por exemplo, usa como maior símbolo do Espírito, presta atenção, o maior símbolo do Espírito na Bíblia, e Espírito de Deus é amor, o maior símbolo é a respiração. Por isso a palavra Espírito, lá no hebraico, também no grego, significa literalmente respiração. Vou repetir, a palavra Espírito, literalmente no hebraico, significa respiração. Da onde então surge a confusão dos testemunhos de Jeová, dizendo que não existe o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não passa de uma respiração. Olham para a letra que mata e não estão entendendo que a palavra respiração tem uma energia dentro dela, tem um espírito dentro dela, para nos ensinar o que de fato o espírito de amor significa. Respiração. Você quer ver como a respiração é fundamental? E nela estão os princípios que eu acabei de mencionar? Eu convido você, amada igreja, todos nós, vamos nesse momento respirar bem fundo no 3. Vou contar até 3 e você respira bem fundo. 1, 2, 3. Respire. Retenha. Segure. Não solte. Não solte. Até que daqui 1 hora eu digo para você soltar. E aí eu vou estar pregando para mortos. Quando você retém, você está iniciando a sua morte.
Pois a respiração é a nossa vida e ela exatamente nos ensina o quê? Eu passo a inspirar, a ter, mas eu deixo ela fluir, eu solto. E quando eu solto, vem novo oxigênio. E eu solto e vem novo. E eu solto e vem novo. É assim que funciona as coisas de Deus, é assim que Deus age, é assim que age o amor. O amor é exatamente o fluir do ter, não é o reter. Você vai passar a ter muito mais de Deus quando você compartilhar Deus. Você vai ter muito mais entendimento de Deus quando você fizer duas coisas: quando retornar tudo em primeiro lugar a Ele, Deus, quando o teu primeiro pensamento for dele, quando as primícias da tua renda for dele, quando as primícias do teu amor for dele, quando as primícias de tudo for dele, e quando você dividir o que Ele é e o que Ele tem te dado. E eu lhe pergunto, isso te tornará uma pessoa infeliz? Quando você pensa em Deus, você é infeliz? Quando você divide Deus, você é infeliz? Não, você vai descobrir que a infelicidade brota quando você simplesmente não tem Deus na sua vida, e nem quando o compartilha. O segredo do entendimento é ter, mas não reter. E ter e não reter é o fluir natural do amor. Amemos. A prática do amor é simples, é só não reter de vida. Por que primeiro a Deus? Porque Ele precisa? Não, porque Ele é a fonte, você é que precisa. A semente precisa, aliás, a terra precisa da semente? Não. Mas se a semente voltar para a terra, ela vai produzir fruto para ela? Não, para você. É você que come do fruto da terra, e é você que vai comer do fruto daquilo que vem de Deus. Não interrompa a eternidade. E nós interrompemos a eternidade quando o nosso ter se transforma em reter. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, Tua palavra é muito prática. Nós queremos vivê-la no dia a dia. E que a Tua palavra que adentrou o nosso coração sirva de campainha cada vez que nós tentarmos reter o que temos. Porque o que temos vem do Senhor. E Tu nos destes para desfrutarmos, mas para compartilharmos. Ensina-nos a ser como Tu és. No nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus.